Olá, senhoras e senhores, saudações rubro-negras, bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos falar da pataquada que foi, né? A final aí dessa Recopa. Foi horrível, foi terrível. Eu nunca na minha vida, nem dos meus piores pesadelos, eu achei que a gente ia levar 2 gols nos minutos finais da prorrogação da Recopa. Nunca que eu imaginei isso na minha vida. E aí é o seguinte, é muito bom, tipo, ser engenheiro de obra pronta. Eu não gosto disso. Eu não gosto desse negócio de engenharia de obra pronta. Mas uma coisa tem que ser dita. Quem acompanha o Flamengo, quem acompanha, né, os jogos, quem acompanha notícias, quem acompanha as movimentações, né, os jogadores, o que acontece ali, sabe o mínimo que eu vou dizer aqui agora, que é que o time do Flamengo, ele tá estranho desde o segundo semestre do ano passado. Depois ali da Copa do Mundo de Clubes, né? Voltou e quase perdeu o título. Essa é a verdade. Perdeu pro Fortaleza de 1-0, né? Perdeu pro Santos, né? Fez ali algumas pataquadas ali que a gente ficou com raiva. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram que o time do Flamengo já estava estranho, né? Vocês se lembram que as pessoas já estavam falando, olha, tá esquisito isso aí. As pessoas já estavam falando isso. E aí eu queria fazer uma pergunta. Você sabe qual que é o time principal do Flamengo? Você sabe qual é o time titular do Flamengo? Eu não sei. Você sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe qual é o time titular do Flamengo. Eu não sei, eu não vi. Eu não vi o Felipe Luiz repetindo 2 vezes seguida ou 3 vezes seguida o mesmo time. Tá parecendo que o time tá jogando pela primeira vez juntos todo jogo. Como é que a gente vai ter uma sequência se o próprio time não tem uma sequência? Ah, mas é muito campeonato. Dane-se. Tem time aí que tá com um elenco muito enxuto que tá conseguindo fazer os jogos. O Flamengo não é o único. Jogou muito jogo? Com certeza. Com certeza. Se Deus quiser, se a gente chegar até a final da Libertadores, não, final dali da Copa do Brasil, a gente vai fazer muitos jogos, mas outros times também vão fazer outros jogos. E aí a gente continua sem o 9. E aí o que a gente coloca em campo é um dos piores times que eu já vi, o Plata, de 9. E aí ele coloca o Samuel Lino para começar. O Samuel Lino não fez nada. O Samuel Lino não fez nada. Absolutamente nada. E aí você coloca o Everton Araújo, onde você deveria colocar o Paquetá. E aí tu bota Ayrton Lucas. Cara, o que esse Ayrton Lucas me fez raiva ontem, não só a mim, mas fez raiva a todo mundo, e ele ficou até o final. O Felipe Luiz tirou o Varela, simplesmente o Varela, que era o cara mais aguerrido do time, para colocar o Cebolinha. Ele tirou o Lina e colocou o Cebolinha. E aí depois, o que foi que ele fez? Ele colocou o Bruno Henrique, botou o Bruno Henrique lá na ponta, ele tava o Cebolinha e puxou o Cebolinha. Ele acabou com a zaga. Ele reforçou o ataque com jogadores que não fizeram a diferença em detrimento da defesa. E aí a gente tomou um monte de gol, porque não ia segurar, não tinha como segurar, não tinha. Com o Léo Ortiz, lembrando que mais uma vez o Léo Ortiz fez uma partida péssima, entrou ali no segundo tempo e fez uma partida horrorosa, né? E eu nem preciso falar do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, ele não tem nível para estar no Flamengo. E o Flamengo precisa de um atacante. E o Flamengo precisa chutar gol. O Flamengo não chuta ao gol. É impressionante. É um absurdo. E aí veio o Felipe Luiz dizer: sinceramente, acho que fizemos um grande jogo. Cometemos um erro que nos custou 1 gol, mas o time jogou o tempo todo no campo do adversário. Ô Felipe Luiz, o Flamengo tá sempre jogando no campo do adversário, porra. O Flamengo está sempre jogando no campo do adversário. E o quanto disso é convertido em gols? Quase nada. O Flamengo tem um histórico pobre de gols. Foi o melhor ataque, melhor defesa ano passado, porque nós fizemos alguns jogos que nos rendeu 3 gols, 4 gols, 5 gols. Mas dá uma olhada do segundo semestre, depois que a gente voltou da Copa do Mundo de Clubes para trás. Quais foram os grandes jogos que a gente teve? As grandes goleadas. No campo do adversário, praticamente não passou do meio campo. E foi assim, praticamente até os 2 minutos antes de acabar a prorrogação. Por quê? Porque os jogadores estavam mortos, porque os jogadores da defesa estavam um caco, e aí você deixou o Léo, porra, esqueci a tal. Colocou o Léo Ortiz, certo?
deixou o Ayrton Lucas e você tirou o Varela, que é o jogador mais aguerrido. Tipo, você se odeia, Felipe Luiz, você odeia o Flamengo. Por que você renovou, cara? Eu não acredito nisso. E aí ele começou a fazer substituições, as substituições que ele fez foi muito esquisita. Ele desfigurou o Flamengo. Teve uma hora que eu não sabia quem tinha entrado no lugar para substituir quem. E aí vocês vão falar que isso foi um grande jogo, que isso foi normal? E aí vem o Ayrton Lucas dizer, de fora é muito fácil, né? Porra, de fora é difícil pra caralho. É você que tá jogando lá, mas é a gente que consome camisa. Essa camisa aqui, ó, essa camisa aqui, ela é original. Ela custou mais de 300 pau, custou quase 400 pau. E aí tem os coisinha, né? Essa aqui eu não coloquei nada nessa camisa. Ela tá seca, vazia, sem nada, porque era muito caro pra fazer. Ia dar mais de 100 pau pra botar os números, as coisas, enfim. Preferi não fazer, né? Eu assinei o Premiere, o anual, para assistir esses 2 jogos. Eu assinei um mês da Disney que eu não tinha. E aí o torcedor foi lá, o torcedor enfrentou chuva, o torcedor saiu do trabalho, foi lá, ficou até mais de meia-noite. Eu acordo 6 horas da manhã, fiquei até mais de meia-noite. Todo mundo tem o seu papel, Ayrton Lucas. Todo mundo tem o seu papel. E o pior é que a gente ainda é zoado. O que o Flamengo foi zoado, porque tem 2 vices, não é brincadeira. E aí você pode dizer, e aí qualquer pessoa pode dizer assim, aqui tá falando merda aí, se são jogadores lá que são cobrados, eles que tem quanto. Cara, o cara ganha mais de 1 milhão, porra. Pra fazer o que ele fez, ele jogou ruim o jogo todo. Ele teve uma jogada que ele partiu pra cima depois que ele cometeu o ato ilícito dele, né? Porque aquilo ali foi uma pornografia a céu aberto, esse erro dele. E aí só, e mais nada. E aí, eu achei que a marcação estava perto. Tinha tanto jogador pro cara meter a bola, ele poderia cruzar, ele poderia fazer um chuveiro, ele poderia fazer qualquer coisa, mas não. A marcação estava perto, tinha 2 jogadores do Lanús. Um já estava mais, o outro estava vindo correndo. Falta a visão de jogo para esse ser humano. Não sei o que aconteceu. Foi um erro de principiante em um erro que machuca muito. Pois é, machuca bastante. E aí não é fácil. De fora falar não é fácil. E aí, Plata e Alérgico a gol. Que o Mauro César falou, Plata e Alérgico a gol. Plata, gol são praticamente incompatíveis. É muito difícil ele fazer um gol. Ele finaliza mal, não tem tranquilidade para finalizar. É um jogador esquisito para jogar como 9. Na verdade, ele é um jogador esquisito para jogar com qualquer posição. Até agora eu não sei qual que é a do Plata. E eu não sei porque que o Felipe Luiz gosta do Plata. Mas eu acho que eu sei. Foi por causa daquele gol que ele saiu com a bola chutado e aí ele deu uma cavadinha e encobriu o gol lá na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. É por causa disso? Porque se for por causa disso, muito jogador tem relances assim na sua vida uma vez ou outra e nem por isso eles merecem ser titular ou merecem estar no clube que eles estão. Tem nada a ver isso. E aqui a notícia mais triste, né? Não houve conversa de renovação até o momento. Não fui procurado. Posso afirmar que seja a minha última temporada pelo Flamengo. E aí o Everton Cebolinha, que também é um cara aguerrido, eu comparo ao Varela. Os dois estão ali na mesma prateleira, né? De ser aguerrido, de correr, de procurar, de chutar, de fazer de tudo. E aí tá essa pataquada aí. E aí deixa o Lino. Bom, essa foi a minha visão. Dane-se, né? Os mimizentos. Ai, mimimi, ai, foda-se, não quero saber. O que eu quero saber é que o time tá esquisito já faz muito tempo. Há muito tempo. Vivendo de um jogo ou outro. E esse ano, ganhar do Sampaio Corrêa e ganhar do Madureira não é um grande feito, tá? Me desculpa, Sampaio Corrêa e Madureira, mas não são grandes feitos, tá? Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que a gente tenha tempos melhores no Flamengo e que tudo se acerte. Afinal de contas, eu amo esse time e eu quero muito, muito, muito que essa má fase passe. É isso, até a próxima. Tchau.